voltar no passado e começar, quando chega na história, chega no poder, imagina só um lançador de dardos sendo plano em mente. Ele queria partir em direção à Ásia Menor, conhecido como Alexandre o Grande, por conta do tanto de ter de rei da Macedônia conseguir dominar este cavalo. Rapidamente se acalmou e ele montou no cavalo 35 mil homens lutando, fugir com medo de Alexandre. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo para o canal e dessa vez o comentário deixado, estou até mostrando aqui para vocês, do colega que segue o nosso canal, foi para comentar um pouquinho da história de uma das figuras mais intrigantes da história, o tão falado, comentado Alexandre, né? Alexandre o Grande, da Macedônia. Então, como sempre eu falo no canal, vocês pedem e eu gravo as aulas aqui para tentar ajudar, esclarecer, tirar as dúvidas de vocês acerca de alguns personagens da história, os famosos personagens históricos. Então, o tema da aula de hoje, da videoaula de hoje, é Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. E para a gente falar de Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, a gente precisa, como sempre, voltar na história, voltar no passado e começar, antes de tudo, falar um pouquinho do passado, começando com Filipe II. Quem foi Filipe II? Na verdade, Filipe II, rei da Macedônia, foi o pai de Alexandre o Grande. Primeiramente, quem eram os macedônicos? Os macedônicos, vamos localizar geograficamente a Macedônia. A Macedônia era um país muito pequenininho, ficava localizado lá no norte da Grécia. Era um país muito pequeno que os gregos não davam muita importância. Eles tinham uma forte influência cultural dos gregos. Eles falavam grego, eles se vestiam até mesmo como os gregos se vestiam, usavam até as mesmas vestimentas que os gregos. Mas os gregos não davam muita bola para os macedônicos, achavam eles um povo sem tanta importância, porque eles ficavam do lado de lá do rio, enfim. Os macedônicos forneciam madeira para os gregos, mas não davam, os gregos não tinham assim, não davam nenhum tipo de importância para os macedônicos, por considerarem os macedônicos um povo relativamente sem expressão alguma para eles. Tudo começa a mudar quando chega na história, chega no poder, Filipe II, o pai de Alexandre, né? No poder, Filipe II, o rei macedônico, até uma figura, de certo modo, um pouco assustadora, porque tinha sempre as representações dele, ele tinha, parece que uma deformidade no olho, uma cicatriz de possivelmente um ferimento, de uma batalha, enfim, como ele era sempre representado. Filipe II assume o poder e era um rei bem austero, ou seja, um rei bem firme, um rei muito firme em suas decisões. Filipe II, então, governa a Macedônia e nunca aceitou muito bem a ideia de que os macedônicos fossem tratados com esse certo desprezo em relação aos gregos. Então, no ano de 357, o que Filipe II decide ele assume o poder. Já no ano de 338 a.C., Filipe II decide então pôr em prática tudo aquilo que ele havia feito. Então o que ele faz? Ele começa então a pôr em prática o plano dele de invadir a Grécia, ou seja, ele consegue unificar as tribos macedônicas que não eram tão unidas assim, e ele fala para essas tribos macedônicas, ele fala, olha, eu não entendo porque os gregos nos tratam com tanto desprezo assim. Então, já que eles nos tratam com tanto desprezo, vamos mostrar para eles que nós temos força, que nós somos capazes também de invadi-los. E ele invade justamente duas polis, né, que eram como os gregos chamavam cidades, duas polis muito importantes. Ele invade Tebas e Atenas e consegue sair vencedor. Por quê? Porque ele usava armas muito novas e inovadoras. Os macedônicos usavam a sarrissa, que era uma lança de 4 até 7 metros que os soldados carregavam e eles iam perfurando os soldados. Foram os macedônicos que inventaram a catapulta, que era aquele instrumento que você cortava a corda e ele jogava, arremessava pedras a uma distância muito grande.
e também o que? O lançador de dardos. Então você imagina, se um dardo já perfurava um soldado, imagina só um lançador de dardos sendo disparado. Então os macedônicos invadem Atenas e Tebas e se tornam o que? Vencedores ali naquela batalha que o rei Filipe II inicia nesta nova empreitada contra a Grécia. Quando ele assume aquela região, ele já automaticamente avisa a população: olha, a partir de agora eu invadi, dominei vocês. A população já automaticamente pensa: o que ele vai fazer com a gente, né? Estamos completamente enroscados, agora ele vai acabar com a gente. Ele fala: nada vai mudar, vocês vão continuar tendo a vida de vocês e os impostos que vocês pagavam antes para a Grécia, vocês pagarão agora para mim, tá? Simplesmente isso. Nada muda e simplesmente vocês continuam vivendo, tá? A vida de vocês normalmente. Simplesmente a única coisa que vai mudar é em relação acerca dos impostos, ou seja, não foi uma mudança tão grande assim. Bom, isso no ano de 338 a.C. No ano de 336, ou seja, 2 anos depois que o rei Filipe II havia invadido a Grécia, ele já estava com um plano em mente. Ele queria partir em direção à Ásia Menor para iniciar uma empreitada contra os persas, que eram inimigos históricos dos macedônios, né? Mas no ano de 336, o rei Filipe II ele é assassinado. E a morte do rei Filipe II ela é ainda cercada de muito mistério. Ninguém sabe ao certo quem assassinou o rei Filipe II. Cogita-se que tenha sido a esposa, cogita-se que tenha sido algum grego ou algum persa, enfim. Ninguém sabe ao certo como o rei Filipe II foi assassinado. É um grande mistério ainda para a história. Bom, como o rei Filipe II havia sido assassinado, naturalmente quem vai assumir o poder? Seu filho, Alexandre III, que ainda não era conhecido como Alexandre o Grande. Lembrando que ele virá a ser conhecido como Alexandre o Grande lá na frente devido à sua grande quantidade de territórios que ele conquistou. E muita gente pensa que Alexandre ficou conhecido como Alexandre o Grande por conta da sua estatura física. Não, ele ficou conhecido como Alexandre o Grande por conta do tanto de territórios que ele conseguiu dominar. Alexandre o Grande assume o poder com apenas 20 anos de idade. Então imaginem só a responsabilidade. Vamos imaginar nós com 20 anos de idade, já assumindo a coroa do Império Macedônio, do Império Macedônico, já tendo uma parte da Grécia invadida e dominada, né? Imaginem só a responsabilidade. Mas, na verdade, a responsabilidade do Alexandre já começou um pouco antes, né? A história descreve um episódio muito bacana na vida dele. Com apenas 12 anos de idade, o pai dele gostava muito de aparecer em público, o rei Filipe II, ele era um rei que gostava muito de se exibir, e ele participava muito de festivais. E ele, num dos festivais na Macedônia, eles gostavam muito de cavalo, e ele tentou montar em um cavalo muito arisco, muito bravo, e ele não conseguiu, porque o cavalo estava muito agitado. E aí ele lançou um desafio para todos que estavam presentes. Ele disse: quem será o homem aqui na Macedônia capaz de montar e dominar este cavalo que nem mesmo eu, o rei Filipe II, o grande rei da Macedônia, consegui dominar este cavalo? Lógico que todos ficaram o quê? Com medo, né, de será que ele vai me escolher para eu tentar dominar esse cavalo ou não? E aí um garoto de 12 anos levanta a mão e fala: eu vou tentar. Quem que era? Alexandre, o filho do Filipe, rei da Macedônia. E aí, lógico, ele, para manter toda aquela pose dele de rei, ele fala: vem cá, filho, justamente, vem aqui, vem tentar montar e mostrar para esse povo como que se domina um cavalo arisco desse, que nem eu consegui. E Alexandre vai. Quando Alexandre chega, Alexandre percebe o quê? Que o cavalo estava assustado. Por quê? Com a própria sombra. Era um cavalo muito forte, um cavalo todo musculoso, e fazia uma sombra muito grande no chão. E o cavalo assustava-se com a própria sombra. Então o que o menino Alexandre, com apenas 12 anos de idade, pensou? Olha só a inteligência dele. Ele pensou o quê? Bom, se ele está assustado por conta da sombra no chão, eu só preciso virar a corda com o cavalo num ângulo em que o sol não pegue nele,
e ele não veja sua sombra. E foi isso que ele fez. Ele virou o cavalo contra o sol, e aí o cavalo rapidamente se acalmou e ele montou no cavalo e saiu desfilando com o cavalo. E este cavalo ele deu o nome de Bucéfalo, tá? Que é um nome horrível, estranho, tá? Não vamos culpar o Alexandre também por colocar esse nome, que na tradução significa aquele que tem medo da própria sombra. Então, vocês imaginem, com 20 anos de idade, Alexandre assume o poder, a coroa da Macedônia, e todo mundo lembra, olha, se com 12 anos de idade ele já dominou um cavalo arisco daquele, imagina com 20 anos agora, tá? Com uma coroa na cabeça do que esse homem é capaz. Bom, e ele já sai mostrando justamente do que ele é capaz. Com 21 anos de idade, ou seja, apenas um ano após ele assumir a coroa da Macedônia, ele já domina as colônias gregas que não haviam sido dominadas por seu pai, exceto Esparta. Esparta é outro assunto, Esparta é outro tipo de poli grega. A gente sabe que com Esparta o assunto era um pouco mais complicado, né? Com 22 anos, ele parte para dominar a região da Ásia Menor. Ele começa, então, uma invasão na Ásia Menor que ele comanda 35 mil soldados, ou seja, ele parte para lutar com 35 mil vidas, 35 mil homens lutando, tá? Sob responsabilidade dele, contra um exército de aproximadamente 100 mil homens. E ele vence essa batalha. Então, vocês imaginem só a coragem, a audácia de Alexandre, né? Com apenas 22 anos de idade. Com 23 anos, tá? Alexandre, ele parte numa batalha... Desculpem, gente. Com apenas 23 anos, Alexandre parte numa batalha conhecida como a Batalha do Isso. Exatamente, a Batalha do Isso. O que foi a Batalha do Isso? Foi uma batalha contra Dario III, que era um imperador persa. Lembrando sempre que existia uma rivalidade muito grande entre macedônicos e também persas. Bom, só para vocês terem uma ideia, o Alexandre ele tinha tanta rivalidade com os persas que ele faz o poderoso Império Persa, e os persas eram muito poderosos militarmente, ele faz o imperador Dário III da Pérsia fugir daquela batalha. E o exército persa fica totalmente envergonhado com a postura do seu imperador, que ao invés de lutar contra o exército macedônico, que era menor número, em menos homens, o imperador resolveu fugir com medo de Alexandre, e aí o exército ficou totalmente envergonhado e acabou se rendendo para o exército de Alexandre, o exército macedônico. Isso com 23 anos, tá? Ou seja, imaginem só do que ele seria capaz do Alexandre. Com 24 anos, tá? Alexandre, no seu vigor e esplendor, ele invade o Egito, tá? E a fama dele já estava correndo por todas as regiões. Ele invade o Egito, chega no Egito, fala lá pro faraó do Egito. E aí, vai ser na negociação ou vai ser na briga? Que jeito que vocês querem, tá? Como a gente vai comandar tudo isso? O faraó do Egito fala, não, imagina, aqui é todo mundo de paz, aqui ninguém quer briga com o senhor, tá? Tá aqui, o senhor vai ser aclamado faraó do Egito, como ele foi. Alexandre acabou sendo aclamado faraó do Egito, e até o faraó do Egito fala, se o senhor quiser, a gente até constrói uma cidade para o senhor. Ele falou, olha, eu acho lindo, tá, a ideia de construir uma cidade para mim. Não, vamos construir, providenciar uma cidade para o senhor. O senhor gosta de uma cidade, a gente constrói uma cidade. O senhor construiu a cidade de Alexandria, tá? Alexandre tinha muito disso, né? O ego dele era muito grande, né? Ele era muito forte, então ele adorava cidades com o nome dele. Tanto que nessa época da história tinha um monte de cidades com o nome de Alexandria em homenagem a ele, né? O imperador Alexandre o Grande imperador macedônico. Bom, então ele sai agora do Egito, né? Como o faraó do Egito, e volta, na verdade, parte em direção aos limites da Índia, né, das Índias atualmente, e volta a guerrear contra os persas na famosa batalha de Galgamela, né, que é a batalha dele contra os persas, os inimigos mortais dos persas, que os macedônicos eram. Enfim, gente, Alexandre era simplesmente uma máquina de guerrear. Ele não parava, só que ele ia conquistando muitos territórios e os seus soldados, seus homens já estavam cansados, tá? Vocês imaginem só, em um período de aproximadamente 13 anos, ele praticamente conquistou toda a região da Ásia Menor, a região do Egito, a região da Grécia,
Enfim, ele constituiu praticamente um dos maiores impérios já existentes na história. Só que os seus homens já estavam cansados de batalhar, os seus homens já não aguentavam mais, já estavam morrendo muitos soldados, que a todo instante pediam para ele já, Alexandre, já não está na hora da gente parar, voltar para casa, está muito difícil dominar todo esse tanto de territórios que a gente conquistou, já não está na hora de nós voltarmos um pouco para casa, administrarmos um pouco essas terras, enfim, será que não está na hora da gente parar um pouco? Isso daí já era uma coisa que também Alexandre tinha que administrar também um pouco isso, que era uma situação muito difícil para ele lidar um pouco com a situação dos seus homens que reclamavam muito disso, do cansaço, literalmente, que não devia ser fácil você ficar tanto tempo longe de casa, passando por situações muito complicadas. Campo de batalha era uma situação muito difícil, era um lugar muito complicado, comendo comida diferente, com hábitos de higiene muito precários na época, enfim, não era muito fácil. Alexandre também, ele tem um outro ponto muito interessante, tá, gente? Isso aqui é principalmente para quem está prestando provas de vestibular, aqui entra um ponto muito interessante. Alexandre, ele foi aluno de Aristóteles, né? Então não precisa nem dizer nada. Aristóteles, um dos maiores filósofos que existiu, ele tinha uma prática de respeito cultural muito grande com os povos que ele havia dominado. Então o que ele fazia? Como ele tinha uma preocupação muito grande com a questão da cultura, o que ele fazia? Ele levava a cultura dos povos que ele havia dominado para outros povos. Então ele fazia um intercâmbio cultural muito grande, uma mistura cultural muito grande. Ele tinha essa preocupação de misturar as culturas. Então ele levava a cultura do Ocidente lá para o Oriente. Ele levava a cultura, por exemplo, dos gregos lá para a Ásia. Isso daqui recebeu um nome, e esse nome é muito importante. Chama-se, o que nós chamamos de helenístico. Por quê? Helenístico. Se você chegasse para um grego e falasse assim para ele, se você chamasse um grego de grego, ele falaria: não, eu não sou grego, eu sou um heleno. Os gregos chamavam-se de helenos. Então, se eles eram helenos, a cultura dele era helênica, tá? Então, a cultura grega helênica, agora, a partir do momento que a cultura grega, que é a cultura helênica, é levada para outras regiões, como a Ásia, por exemplo, ela mistura-se a outras culturas. E aí nós temos o quê? A cultura helenística, que foi justamente o quê? Essa fusão, essa mistura cultural promovida por Alexandre. E ele tinha essa preocupação de misturar as culturas justamente por quê? Porque ele foi aluno de Aristóteles. Então, o grande responsável por divulgar e propagar essa cultura foi justamente Alexandre. Ele foi um responsável, ele foi o grande motor responsável por fazer que essa cultura se misturasse entre vários povos de várias partes do mundo. Alexandre foi muito responsável por fazer com que nós tenhamos essa mistura cultural. Ele teve uma grande contribuição nessa parte. Bom, e como termina a história de Alexandre? Na verdade, o que nós sabemos de concreto, a morte dele ainda é um mistério muito grande para a história. O que nós sabemos é que ele morre no ano de 323 a.C., com apenas 33 anos de idade, tá? Nem mesmo o filho dele ele conhece, ele era casado com a Roxana, né? Roxana, chamem como quiser, uma mulher do Oriente, e nem o filho dele ele conhece. Não sabemos como ele morre, existem várias hipóteses para a morte, que ele havia sido assassinado, ou que ele contraiu uma doença, ou que ele morreu em batalha, enfim. O que sabemos é que depois da morte de Alexandre, o grande reino macedônico foi dividido em 4 partes, que ficaram sob o comando de 4 pessoas diferentes, que nenhum era da família de Alexandre. Os familiares de Alexandre, nenhum deles assumiram o poder, ou seja, assim, com isso acaba-se então o legado da família, né, de Alexandre no poder, que começou lá com seu pai, Filipe II, rei da Macedônia, e deu sequência com Alexandre III, que acabou depois dando
sequência com ele até virar o famoso Alexandre o Grande, né? O rei da Macedônia, que não era conhecido como grande devido a ser grande de estatura. Na verdade, ele era conhecido como grande devido ao tamanho do território que ele conquistou, tá, ao longo do seu governo, que não foi tão longo assim, tá? Ele morre muito cedo, uma morte ainda muito misteriosa, mas de qualquer forma foi uma das grandes personalidades da história. Não à toa está aí sempre caindo em provas, vestibulares, no Enem, ele aparece sempre em algumas perguntas. É sempre bom a gente estar estudando e mantendo o assunto em dia. Enfim, é uma das figuras que mais chama atenção dentro da história, sem dúvida nenhuma, sempre desperta o nosso interesse, a nossa curiosidade. A gente sempre quer saber o porquê, porque Alexandre o Grande, de fato, foi um rei que marcou presença, foi um rei que deixou uma contribuição muito grande. Não à toa merece todas as atenções que a história dispõe e dispensa a ele, né? Ou seja, foi um homem que, sem dúvida nenhuma, deixou um grande legado cultural para a história mundial, tanto que é lembrado sempre pela história. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado o colega que pediu o vídeo, tá? Espero ter ajudado vocês também. É isso aí, continuem compartilhando, curtindo, comentando, tá? Já estamos com 180 inscritos, se eu não me engano. Tá muito legal o canal, espero ter ajudado mais uma vez. Se eu cometi algum erro, me desculpem, tá? Se o vídeo não ficou legal também, iluminação, som, me desculpem, sou eu que faço, sou eu que edito, enfim, eu não sou profissional, tô aqui só para ajudar vocês. Continuem pedindo os vídeos, tá? Eu atendo sempre que possível. Curtam, compartilhem, não esqueçam de se inscrever, deem like, ativem as notificações. Espero ter ajudado mais uma vez. Até a próxima, um abraço e fui, galera!